Aleluia, glória a Deus. Amém. Graças Pai da sua vida, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Faz tempo que eu não ouço um amém assim. Aleluia. Glórias a Deus. Vou pedir para baixar um pouquinho o nosso microfone aí. Hoje tem folhinha amarela, especial. Normalmente a folha branca. Eu recebo a parte da paciência, peço que os irmãos tenham paciência comigo. Graças, Pai, mais uma vez por sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Vou te convidar a abrir sua Bíblia no texto áureo da nossa comemoração, que é de 1 Samuel, capítulo 7, no verso 12. Novidade. Todos gostaram, amém? Amém. A partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor: E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Te convido a inclinar a sua cabeça e orar comigo. Senhor Deus e Pai, Deus, estamos na Tua presença. Estamos diante da Tua santa presença. O Senhor nos permitiu chegar até esse momento, Pai. O Senhor nos ajudou a chegar até esse momento, Pai. Como é o tema da nossa comemoração, Ebenezer, Pai. O Senhor nos ajudou, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Teu Santo Espírito, Pai, que Ele fique à vontade em nosso meio, Deus. Que Ele toque aonde Ele tiver que tocar, que Ele cure aonde Ele tiver que curar, Pai, porque mesmo sendo uma comemoração, uma celebração, Pai, o Teu nome tem que ser exaltado em primeiro lugar, Pai. A Tua presença tem que ser exaltada em primeiro lugar, Deus. E o Teu Santo Espírito tem liberdade nesse lugar, Pai. O Teu Santo Espírito tem liberdade em nossos corações, Pai. Toma o Teu trono, Pai. Vem reinar nesse lugar, Pai. Assim eu te oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um nervosismo muito grande, uma responsabilidade maior ainda. Mas confesso para os irmãos que estar aqui diante do seu altar hoje é um presente para mim em particular, porque algumas pessoas se lembram que eu cheguei na igreja numa festa da igreja. Foi a primeira vez que eu estive nesse lugar. E essa palavra ela vem de encontro às nossas vidas nessa noite. E o profeta Samuel, ele toma uma pedra, ele coloca no local depois de uma vitória e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho certeza que em algum momento, por essa passagem, nossos pastores já devem ter se deparado com, se pegando, pensando em todas as vezes que a mão poderosa do Senhor nos guiou até esse momento aqui, até o momento de 23 anos. Para mim são 13, mas com certeza vocês já passaram por muitas e muitas e muitas guerras. E é interessante a gente falar nesse contexto, porque esse contexto em que o profeta Samuel ele se encontrava ali, o povo estava corrompido. O povo tinha os seus ídolos, o povo estava afastado dos caminhos do Senhor. E eles tiveram ali um contexto de batalha contra os filisteus. E aí eu fui pesquisar, porque eu me lembrei de que a promessa do Senhor era que os filisteus seriam exterminados por Sansão. Obrigado aí pelo fundo. Os filisteus seriam exterminados por Sansão. Essa era a promessa de Deus. Mas até mesmo, querido, quando eu e você nos desviamos dos propósitos de Deus, a gente precisa entender que não importa como será cumprido,
o propósito de Deus será cumprido. Ele será cumprido, não importa como, não importa quem, não importa quando. O propósito de Deus será cumprido, mesmo que eu e você não queiramos. Mesmo que um dia a gente se volte e diga: Senhor, não é isso que eu quero, não foi isso que eu escolhi, mas o propósito de Deus se cumpre. E por que eu estou falando isso num dia de celebração, querido? Porque como nosso pastor aqui muitas vezes já comentou, já conversou conosco, se levantaram situações contrárias à inauguração dessa igreja, à construção e ao pensamento dessa igreja. Pessoas que não queriam que essa igreja se levantasse, ou pessoas que não desejavam que houvesse um ministério aqui nesse lugar. Com certeza eles se levantaram. Com certeza eles falaram coisas. Como o pastor costuma comentar, teve gente que disse que esse ministério não duraria uma semana. Teve gente que disse que esse ministério não duraria um mês. Eu acho que são 23 anos. Aleluia! Então não importa, querido. Não importa, porque era propósito de Deus que houvesse um ministério nesse lugar. Era propósito de Deus que houvesse um ministério em Anchieta com essas pessoas que estão aqui nesse momento. E não importa, querido. A palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Aleluia! Glória a Deus! O povo, ele se prostituía. O povo, ele adorava deuses estranhos. Mas no momento em que a guerra veio, no momento em que a batalha veio sobre eles, a palavra nos diz que 4.000 do povo de Israel morreram em batalha. E é engraçado porque, quando eu voltei nesse contexto, a palavra já dizia que o povo se reuniu numa aldeia chamada Ebenezer. E eu fui procurar e falei: Ebenezer não era o nome da pedra, gente? Mas não era o nome da pedra. Ebenezer era o nome de uma aldeia. E o profeta, quando toma a pedra e coloca naquele lugar, ele fala duas palavras chaves para a gente essa noite: Ebenezer. É verdade. Eu acredito que quem pode participar do seminário conhece a tradução, sabe que houve a Septuaginta e que houve a tradução da palavra de Deus para o latim. Então eu acredito que em algum momento alguém uniu essas duas palavras. Ebenezer, pedra de ajuda. Querido, quando nós falamos nesse contexto aqui do profeta Samuel, em que o povo já tinha se corrompido, morreram 4.000, e depois os filhos do sacerdote ali levaram a arca da aliança até o arraial. Foi exatamente nesse contexto que se perderam mais 30.000 do povo de Israel. 30.000 do exército de Israel. Um exército que já era com o seu número bem limitado, com o seu povo bem limitado. E tem uma outra curiosidade: os filisteus naqueles tempos, eles privaram o povo de Israel de ter armas de ferro. Ou seja, era um exército pequeno, já tinha perdido 30.000 e ainda tinham armas como se fossem paus e pedras. Muito poucas armas para lutar contra o inimigo. Eu acredito que já foi assim aqui. Eu acredito que já foi assim aqui. Todo mundo sempre conta a história de como começou, e nós viemos, e nós limpamos tudo, e o lugar era horrível. Eu não estava aqui, infelizmente. Mas eu tenho certeza que poucas eram as armas. Eu tenho certeza que poucos eram os soldados. Mas grande era a mão do Senhor. Grande e poderosa era a mão do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque quando os filhos do sacerdote ali levaram a arca para o meio do arraial, querido, eles decretaram a falência do povo de Israel naquele momento. Eles decretaram a derrota do povo de Israel naquele momento. Porque a presença de Deus não se carrega de qualquer jeito. A presença de Deus não pode ser carregada por qualquer um.
Nesse contexto, o pequeno Samuel crescia junto aos filhos de Eli, chamados de filhos de Belial, porque eles aprontavam inúmeras coisas naquela circunstância, e eu não vou entrar nesse contexto agora. Mas depois dessa derrota muito grande, o profeta Samuel foi chamado. Ele já era profeta naquela época, e ele clamou a Deus, e ele pegou um novilho, e ele sacrificou, e ele clamou a Deus para que Deus desse batalha para o povo diante dos filisteus. E a palavra de Deus diz que eles se congregaram, e que houve um grande trovão, um grande barulho, um grande temor. Deus falou, Deus bradou, Deus deu a vitória ao seu povo, através da boca do profeta. Querido, eu não sei quantas vitórias você pode subir e contar aqui nesse altar. Eu tenho certeza que são muitas. Da mesma maneira que eu tenho certeza que há profeta clamando pela sua vida nesse lugar. Da mesma maneira que eu posso te garantir, querido, que há quem esteja orando, que há quem esteja intercedendo a Deus, que há quem esteja clamando a Deus pela sua vida e pela minha vida nesse lugar. E é assim que se constrói o ministério. Os pastores aqui presentes, pastor Sérgio, que me conhece antes da caminhada, sabe muito bem como é estar nessa oportunidade aqui, sabe de onde eu vim. Pastor Simão, com quem eu também aprendi muito, vocês sabem o quão difícil é. Vocês mais ainda sabem o quão difícil é a caminhada desse ministério. O pastor Sérgio já esteve conosco aqui no evangelismo, não sei se o pessoal lembra. Então as igrejas do reino, elas são assim. As igrejas onde Deus verdadeiramente opera, elas são assim, querido. Elas vão estar vazias, elas nem sempre vão estar cheias, como estamos hoje. A igreja está linda. Glória a Deus pela tua presença. Mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre vamos ter um exército cheio, bonito que nem hoje. Nem sempre vamos ter armas bonitas como as de hoje. Um letreiro bonito ali na frente, significa o letreiro? Coisa mais linda, né? Mas uma coisa vocês podem ter certeza: enquanto houver a presença de Deus, sempre haverá vitória. Sempre haverá vitória. Ouça, querido, eu não estou te falando que não vai ter batalha. Ninguém está aqui para te falar que vai ser fácil, que terá sabor de mel. Mas enquanto a presença dele estiver junto de nós, sempre haverá vitória. Não importa o tamanho da batalha que nós enfrentemos, nós precisamos ter essa certeza, porque Ebenezer fala da fidelidade do Senhor. Querido, um povo que adorava outros deuses, através da boca de um homem, através da boca de um profeta, que se colocava diante do Senhor, que ministrava diante do Senhor desde menino. A palavra de Deus diz que quando Deus falou a Samuel a primeira vez, Samuel ainda não conhecia o que era a palavra do Senhor. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Quantas vezes eu e você já ouvimos que Deus não fala com crianças imaturas? Quantas vezes? Pois Deus falou com Samuel, e ele era um menino. Não importa o seu tamanho na sua casa, não importa se você é o maior, se você é o médio ou se você é o menor, Deus vai falar contigo. A presença dele está contigo. Samuel era pequeno, um menino, mas não imaturo.
ele era maduro o suficiente para ouvir a voz do Senhor, para ministrar diante do sacerdote Eli. Ele era maduro o suficiente para ver os filhos de Eli se prostituindo e não se corromper. Querido, eu não sei se você tem alguma queixa no ministério que você serve, mas o profeta Eli, ele me deu, o profeta Samuel, ele me deu uma aula. Ele me deixou de queixo no chão, porque ele estava em meio a uma situação que ele poderia não concordar. Ele poderia ter questionado a sua mãe, por que entregasse na casa do Senhor? Olha como está a casa do Senhor. Olha os filhos do sacerdote. Mas a palavra de Deus diz que o profeta ele que o profeta Samuel servia diante do sacerdote. Que quando Deus falou, o menino Samuel, ele se colocou à disposição do sacerdote e disse: eis-me aqui. O sacerdote: vai deitar, menino, eu não te chamei. Mas ele ouviu novamente a voz do Senhor. E ele se levantou: eis-me aqui. Vai deitar, menino, já falei que eu não te chamei. E ele ouviu novamente a voz do Senhor: eis-me aqui. O sacerdote falou com ele: é o Senhor. O Senhor que quer falar contigo. É impressionante, querido, porque muitas vezes aquele sacerdote errou. Muitas vezes aquele sacerdote errou. Em nenhuma delas Samuel o desobedeceu. Em nenhuma delas Samuel o julgou. Sejamos cada dia mais obedientes. Por mais que nos doa, por mais que não concordemos, seja eu no meu ministério ou você no seu. Porque foi naquele ministério, foi naquele local que o profeta, que o menino, melhor dizendo, virou profeta. E foi naquele mesmo local que o profeta virou sacerdote. E foi naquela nação que o sacerdote virou juiz. Poucas pessoas, querido, poucas pessoas na Bíblia têm o dom de obedecer como Samuel. Que aula, querido! Eu te convido, eu te inspiro a ler a passagem do profeta. Poucas pessoas também na Bíblia exerceram esses três ministérios: profeta, sacerdote e juiz. Mas nós já falamos bem de Samuel. Eu quero te trazer um pouco mais para o contexto, porque Samuel, depois de ter passado por tudo isso, ele pega uma pedra, depois da vitória do povo de Israel, e ele coloca essa pedra entre Mispa e Sem. E ele brada: Ebenezer, até aqui, até esse prezado momento, nos ajudou o Senhor. Querido, eu sou muito grato. Vou aproveitar a minha oportunidade diante dos pastores e diante de toda a igreja. Eu sou muito grato por tudo que me foi feito nesse lugar. Eu sou muito grato porque eu era um bêbado, eu era muitas coisas de ruim. E aqui eu tive a oportunidade de transformação. Aqui eu tive a oportunidade de mudança. Da mesma forma que muitos de nós tivemos. Então eu posso, não tirando o direito dos irmãos, eu posso bradar, olhar para esse ministério e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Esse lugar foi pedra de ajuda para mim. E que ele seja pedra de ajuda para muitos homens, por anos e anos e anos e anos. Querido, um ministério posto, seja ele há 9 anos, seja ele há 23 anos, seja ele há 2 anos, há 5 anos, só pode servir de pedra de ajuda. Esse ministério só pode servir de pedra de ajuda. Querido, se você está num lugar desse,
Glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque se Deus te plantou nesse lugar, querido, é porque Ele tem propósito para você nesse lugar. Mas não deixe que isso ensoberbeça ao seu coração, porque Deus não precisa nem de mim e nem de você. Nem de mim e nem de você. Existe uma passagem da Bíblia que diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão por nós. Se nós não clamarmos, esse templo clamará por nós. Se nós não clamarmos, o Ministério Shalom clamará por nós. As paredes clamarão por nós. Querido, se você voltar um pouquinho, 1 ou 2 páginas da sua Bíblia, vai falar que a arca, a presença do Senhor, a representação da presença do Senhor, ela estava com os filisteus. E eu achei incrível isso, porque pela primeira vez eu acho que eu pude viajar, como a pastora gosta de falar no texto. Eu achei incrível isso, porque os filisteus jogavam sorte, os filisteus procuravam os magos, os encantadores, eles queriam saber o porquê de tanto problema na vida deles, se eles tinham acabado de vencer uma vitória, de ganhar uma guerra. Era a presença de Deus, querido. Era a arca da aliança, naquele lugar, dentro do templo do seu, entre aspas, Deus. Eles iam lá no templo e a estátua do Deus deles estava emborcada. Eles iam no templo e a estátua do Deus deles estava sem cabeça, estava sem mãos. A palavra de Deus diz que até hoje eles não têm coragem de pisar naquele lugar. Essa é a presença que eu e você carregamos. Essa é a presença que eu e você carregamos. Mas o mais incrível não é isso, querido. O que eu quero compartilhar com você essa noite é que eles se juntaram e decidiram que eles iam enviar a arca novamente para o povo de Israel. Eles iam enviar a arca de volta. Não, essa presença aqui está atrapalhando, está trazendo doenças, está trazendo morte. Vou tentar resumir. Eles colocaram a arca num carro de bois, com vacas na frente e seus novilhos atados à carroça. Aí vem o mais incrível. As vaquinhas que foram levar da Filistéia até a casa de Obed-Edom, a arca da aliança, elas foram andando e mugindo. Você já viu isso na sua vida, querido? Uma carroça com 2 vacas na frente, 2 bois na frente, andando e mugindo. Querido, a minha cabeça, ela só pode pensar numa coisa: elas estão adorando. Elas estão adorando. Querido, se eu e você não clamarmos, nem que Deus use os animais para carregar a sua presença, eles vão andando e adorando, andando e adorando, andando e louvando. Querido, você não entende a verdade que eu estou te falando. Aquelas vacas depois, elas viraram sacrifício. O sacrifício foi andando e louvando ao Senhor. O sacrifício foi andando e louvando. Quem sou eu, querido? Quem sou eu? Deus não precisa de nós. Não precisa de nós. Se Ele precisasse de nós, Ele não teria intervido nessa batalha. Ele não teria intervido nessa batalha. Essa batalha foi pura fidelidade de Deus. Assim como esse ministério, ele é pura fidelidade de Deus. Desde o momento em que nasceu até o prezado momento. Nós temos muitos erros. Vai ter lavagem de roupa suja não. Fica tranquilo. Nem tem roupa suja para lavar. Mas nós temos muitos erros. Você sabe por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos falhos. E acontece. Eu vou errar, você vai errar, todos nós vamos errar. Mas você já viu que alguém que pega uma infecção hospitalar e se tratar no açougue? Querido,
Não existe um outro lugar para entrar na presença de Deus. Não existe um outro lugar a não ser a igreja para estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos errar, todos nós vamos errar. Mas a igreja, a geração profética, assim como qualquer igreja séria, ela é uma congregação de pessoas imperfeitas, adorando o único que é perfeito. Esses somos nós. Esse é o nosso ministério. Eu acredito que seja parecido com o seu. Esse é o lugar que nós congregamos. Esse é o lugar que nós nos reunimos na presença do Senhor. Esse é o lugar que pessoas vêm quando precisam de ajuda. Esse é o lugar que pessoas pedem oração quando precisam de ajuda. Esse é o lugar que pessoas em Anchieta passam, olham e ali tem uma igrejinha. Quantas foram as pessoas que já subiram por essas escadas? Quantas foram as pessoas? E será assim, querido? Sempre será assim. Você quer saber por que será assim? Porque o Senhor disse que seria. O Senhor estabeleceu que esse ministério seria Ebenezer em Anchieta. Que esse lugar seria uma pedra de ajuda em Anchieta. E assim como tem essa, tem outras, querido. Uma pedra de ajuda. E aqui separei algumas coisas aqui, mas confesso que hoje eu não consegui nem passar pelas flores. Aqui nós recebemos grandes livramentos. Nesse ministério nós recebemos grandes livramentos. Nós podemos ver a mão do Senhor prevalecendo sobre nossas vidas muitas vezes. E eu ouvi essa semana alguém falando que Deus não vai curar sempre. Deus não vai livrar sempre. Deus não vai transformar sempre. Sabe por quê? Porque se Ele transformasse sempre, se Ele livrasse sempre, se Ele curasse sempre, de que valeria? O que mudaria na nossa vida? Se toda vez que nós orássemos Deus curasse, qual seria a nossa transformação? E você sabe aonde que a gente aprende isso? Aqui. Você sabe aonde que a gente tem esse conhecimento? É aqui, querido. Eu sei que você tem no seu ministério também. Mas essa noite é especial. Essa noite é especial para cada um de nós aqui que tem muitas histórias. Muitas histórias. Se cada um aqui fosse dar um depoimento de pelo menos 10 minutos, a gente sairia daqui pelo menos terça-feira. Eu tenho certeza que Deus já transformou na sua vida. Mas eu tenho certeza que houve momentos em que você orou, em que você clamou, e que você achou que Deus não ouviu. Deus, Ele precisa que nós nos transformemos. Essa transformação, ela precisa acontecer em mim, ela precisa acontecer em você. Muitos foram os livramentos que o Senhor nos deu nesse lugar. Assim como Ele deu para aquele povo. Porque em meio àquela batalha, eu esqueci do contexto não, tá, gente? Em meio àquela batalha, o profeta orou, Deus bradou, o inimigo se acovardou, e no último versículo, se não me engano, versículo 11, antes de nós lermos o versículo chave, a palavra de Deus diz que o povo desceu até a cidade e feriu os filisteus. E se você seguir um pouquinho mais o capítulo 7, a palavra vai dizer que nunca mais houve guerra contra os filisteus. Nunca mais se ouviu falar o nome dos filisteus. Filho, eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei qual é a tua situação nessa noite, mas eu tenho certeza que uma vez que você se coloque na presença do Senhor, uma vez que você clame por livramento, uma vez que você esteja do lado de um profeta verdadeiro, para clamar contigo, ou mesmo para clamar por ti, a
presença do Senhor vai se manifestar. O teu inimigo, ele vai bater em retirada, porque é palavra, querido. É palavra. Glória a Deus. E você nunca mais ouvirá falar do teu inimigo. Ebenezer é lugar de lembrança. Ebenezer é lugar de gratidão. Ergue-se uma pedra, uma rocha de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse lugar, erguido como uma rocha, as paredes são rochosas, são as paredes do templo. Para dizer que até aqui o Senhor tem te ajudado. Você tem livramento para agradecer? Você tem livramento para agradecer? Eu acredito que você tem. Eu acredito que esse lugar é um lugar que mesmo depois de muitos anos, a gente não sabe o que Deus tem planejado. Mas mesmo depois que nós fizermos 23, 33, 43 anos nesse lugar, nós ainda vamos olhar e nós ainda vamos lembrar daquilo que a mão do Senhor fez por nós. Lugar de lembrança, lugar de gratidão. E gratidão é uma atitude que hoje em dia é pouco recebida. Mas muito mais do que isso. Ebenezer é lugar de esperança. Ebenezer é o lugar em que você se prostra e se coloca diante da presença do Senhor, se humilha diante da presença do Senhor, porque você sabe de quem está se tratando. Você sabe que você está diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ebenezer é colocar diante dele tudo aquilo que te aflige, é colocar diante dele tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te fere, com a certeza, querido, com a certeza, com a esperança de que ele fará o melhor para as nossas vidas. Ebenezer também é um lugar de referência. E quando a gente fala de referência, eu volto na vida do profeta Samuel. A referência dele poderia não ser a mais certa de todas. De repente, o profeta Eli não fosse uma referência como pai. A gente nunca vai saber. Mas a Bíblia nos fala muito sobre isso. Mas com certeza ele era uma referência como sacerdote. Porque em local nenhum da Bíblia você ouve falar que Eli fez o que não era reto aos olhos do Senhor. Ele pode ter errado, ele pode ter falhado, mas ele era uma referência para Samuel. E Samuel cresceu com aquela referência de profeta, de juiz também, de sacerdote, porque ele também foi profeta, juiz e sacerdote. E foi debaixo dessa referência que o profeta Samuel cresceu. E aí quando a gente fala de referência, querido, que me perdoem as outras igrejas, mas aqui, graças a Deus, é que não falta. Referência, graças a Deus, é que não falta nesse lugar. Então, querido, nesses 23 anos de ministério, debaixo de todos os exemplos que você já teve, debaixo de todas as direções que você já teve, e algumas até que você não teve, porque não buscou. Porque muitas das vezes a gente é assim. A gente enche o nosso coração de altivez e acha que não precisa de direção. Mas eles estão aqui. Eles sempre estiveram aqui. Nesses 23 anos, eles sempre estiveram aqui. Busquemos eu e você ou não. E serão assim pelos próximos 23 anos. Pelos próximos 33 anos. Até o momento que o Senhor assim aprover. Referência, querido. Volto a dizer, o profeta Samuel, ele tinha todos os motivos para recuar e para desobedecer. Mas ele escolheu obedecer. E à medida que ele escolheu obedecer, Deus escolheu honrar.
À medida que o profeta resolveu, que o menino resolveu obedecer, Deus o transformou em profeta. À medida que o profeta resolveu obedecer, Deus o transformou em sacerdote. E à medida que o sacerdote resolveu obedecer, ele se tornou o juiz de Israel. O último e mais importante juiz de Israel. Aquele que ungiu o primeiro rei e aquele que ungiu o grande rei Davi. E mesmo errando, mesmo acertando, porque Samuel também errou. Samuel também era humano como nós. Nós vamos errar, nós vamos acertar. Mas uma coisa a gente não pode perder nunca na nossa vida: a presença do Senhor. A presença do Senhor é o que mais importa na nossa vida, querido. E isso nós aprendemos nesse lugar. Deus poderia ter te plantado num lugar que faz sensacionalismo financeiro, sabe? Deus poderia ter te plantado num lugar que faz sensacionalismo de milagre. E eu não estou falando mal desses lugares não, querido. Porque quando Deus nos planta em um lugar, é propósito dEle. O propósito não é nosso, o propósito é dEle. Então glorifique a Deus, porque se Ele te plantou nesse lugar, querido, é porque Ele julgou que eu e você precisaríamos muito mais de palavra. Ele julgou que eu e você precisaríamos muito mais de presença. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E toda vez que ouço esse versículo, toda vez que eu ouço o profeta Jeremias, que eu olho para trás, querido, foi aqui nesse lugar em que eu aprendi a ter esperança. Foi aqui nesse lugar que eu aprendi a ter esperança. E quando eu falo eu, querido, eu quero dizer muitos de nós. Porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você se pegou pensando: e agora como é que será? E agora como é que vai ser? Sentiu aquela mão. Aquela mão poderosa, querido. Aquela mão, querido, que te traz livramento, que te traz conforto. Aquela mão, querido, que te tira do mais fundo charco de lodo e te coloca sobre uma rocha que ajuda. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Querido, eu trouxe uma historinha para ilustrar, porque eu não me contei. Eu tenho que trazer uma historinha que eu achei muito bacana e que todos nós deveríamos ser. Todos nós. Você já ouviu falar na lagosta? A gente ouve falar, mas nunca comeu. Não sei você, eu nunca comi. A nossa vida ministerial, querido, é igual a vida da lagosta. A lagosta, ela é um animal com um corpo molhando, mas ela vive dentro de uma casca dura. E aí você se pergunta: poxa, mas até aí tudo bem. Só que tem um detalhe: o corpo dela cresce e a casca não cresce. Aí você me pergunta outra vez: e aí, irmão? E aí que à medida que ela cresce, a casca vai ficando apertada, certo? Você sabe como é que a lagosta ela troca de casca? Ela se esconde debaixo de uma rocha, debaixo de um local onde nenhum dos seus inimigos tem acesso a ela, nenhum dos seus predadores tem acesso a ela. Ela tira a casca dura e ela cria uma nova casca. Ela fabrica uma nova casca dura naquele corpo mole. Poxa, o irmão está chamando a gente de crente corpo mole. Não é isso. Presta atenção, não é isso. Mas a nossa vida ministerial, ela precisa ser assim. Toda vez que nós nos sentimos apertados, incomodados, espremidos e oprimidos,
nós precisamos nos esconder debaixo da nossa rocha. Debaixo da nossa rocha, aonde o teu inimigo não pode te enxergar, aonde nenhum dos teus predadores pode te alcançar, debaixo de uma cobertura, seja ela física ou espiritual. Para que nós possamos trocar de casa. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos crescer. Eu e você precisamos crescer. Não adianta a gente ficar no mesmo lugar. Não adianta a gente ficar na mesma casca, porque nós seremos esmagados. Crente que não se incomoda, não cresce. Crente que não se incomoda, não cresce, querido. Nós precisamos estar num lugar seguro, num lugar onde nós nos sentimos acolhidos e protegidos, mas nós precisamos nos incomodar com a nossa situação atual e crescer. Nós precisamos crescer. Vamos crescer em número, querido. Vamos fazer como muita gente já veio aqui e falou: eu vejo essa parede indo para lá, eu vejo essa parede vindo para cá. Não. Paulo diz: antes crescer na graça e no conhecimento. E francamente, eu sei que pode, como a Isabel disse, pode parecer bajulador, mas não é. Isso nunca nos faltou. E glórias a Deus por estarmos no ministério em que nunca nos faltou palavra, em que nunca nos faltou a graça do Senhor, em que nunca nos faltou conhecimento. Eu tenho certeza, querido, que você nunca mais vai passar por esse texto da mesma forma. E que toda vez que você olhar para essas paredes, você vai lembrar: é Ebenezer. Ou como diz a palavra, Ebenezer. Até aqui nos ajudou. O Senhor sempre esteve contigo. O Senhor sempre esteve contigo, querido. Mas carregar a sua presença não é fácil. Lembrar daquilo que Ele fez não é fácil. Ter obediência às referências não é fácil. Mas em todas essas coisas, Paulo diz que eu e você somos muito mais do que vencedores. Ninguém disse para nós que seria fácil. Nos mandaram ter bom ânimo. Ninguém nos disse que seria fácil. Ninguém nos disse que nós encontraríamos uma igreja perfeita. Acho que o pastor já falou isso também. O dia que você encontrar aquilo, não vai lá não, que a gente vai estragar ela. O dia que a gente encontrar a igreja perfeita, deixa ela lá. Ou então fomos arrebatados. Só existem essas duas possibilidades. A passagem do profeta Samuel, ela nos ensina que nós precisamos de um local, uma pedra, uma rocha de ajuda, em que nós possamos buscar livramento, em que nós possamos buscar referência, em que nós possamos buscar gratidão, em que nós possamos ter esperança, porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, ele receberá a coroa da vida. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso ensinamento. Isso é o que nos ajuda dia após dia. Portanto, pastor e pastora, finalizando essa simples mensagem, eu agradeço pelos 13, mas eu parabenizo pelos 23. Agradeço porque eu jamais teria a oportunidade de pisar em nenhum outro altar. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Agradeço em nome dos meus irmãos, já que eu tive a oportunidade de estar aqui. Agradeço em nome dos que já passaram, porque é normal, acontece. No mundo de hoje, infelizmente, acontece cada vez mais. Mas de uma coisa
Eu quero que vocês tenham certeza. É Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por muito mais tempo nos ajudará. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Que noite abençoada. Tremenda pregação mesmo. Deus falando aqui conosco. Nós vamos passar agora para o momento de ofertório. Amém? Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Queria dividir com vocês a passagem de Malaquias 4. Eu vou ler rapidinho para se pegarem, né? Que diz assim, Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos venha a maior abastança. O 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma ao fruto da terra, e a vida do campo. Vós não serais estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Convido a igreja que está agora dizimando e ofertando na casa do Senhor, colocando suas ofertas no gasofilácio, como diz a palavra do Senhor, né? Devemos trazer o tesouro na casa dele. O Senhor nos dá força todos os dias para trabalharmos, para ter o nosso mantimento, para ter o pão de cada dia. Graças ao Senhor Jesus não tem nos faltado, né? Todos os dias Ele derrama o maná no nosso lar. Então nós estamos devolvendo o que é do Senhor. O dízimo, os 10%, as ofertas com todo amor e toda a primícia na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento tão importante, no qual que deveríamos trazer os dízimos, as ofertas, a primícia, com muito amor, com muita alegria, porque essa é a prova de que Deus tem nos sustentado. Se nós estamos devolvendo, é porque no nosso celeiro não tem faltado. Então que nessa noite você reflita, você agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida, pela tua saúde, pelo seu trabalho, pela sua família. E é um motivo de muita alegria de estarmos aqui hoje, né? Celebrando 23 anos da nossa igreja, Geração Profética. Essa porta que Deus tem aberto há tantos anos na nossa vida. Tantas famílias já foram abençoadas, e mais famílias serão abençoadas em nome de Jesus. Nós cremos. Agradecemos a Deus. Aleluia. Amém? Aproveitando esse momento, queria chamar as meninas do louvor, o Ministério Infantil, o Ministério dos Adolescentes, para estar adorando ao Senhor com muita alegria. Convido a igreja a se colocar de pé e adorar o Senhor, agradecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e é por isso que nós estamos aqui. Amém?
Espíritos de Deus se movem em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. E é muito tremendo a gente ver essas crianças, adolescentes, né? Porque eu estava ali pensando, aí a gente consegue ver uma geração, né, se levantando depois de outra. Vocês que viram aqui o Ministério de Louvor, todos eles eram pequenininhos assim, menores até, né? E eles começaram assim também no Ministério Infantil, ajudando. A gente até brinca, né? Que o pessoal do Louvor começou com as transparências, na época que não tinha projetor. Era transparência. A porta de entrada do louvor era transparência. Eu tinha que ficar ali projetando o louvor. E é muito incrível, né? E eu penso, sabe, queridos, claro, cada ministério Deus tem um propósito. Mas eu acho que o sucesso maior de qualquer ministério e até da nossa vida pessoal se mede com a sucessão também, né? A qualidade dos nossos sucessores, né? E é isso que Deus tem feito nesse lugar. Nós temos crescido realmente na qualidade, na graça, no conhecimento de Deus, como o pastor fala aqui, né? Estamos prontos. Muitos de nós já estão prontos para muitas coisas e nós devemos a esse lugar mesmo, aos ensinamentos. Eu vou passar a palavra agora ao pastor Antônio Carlos para estar fazendo as considerações finais e impetrando a bênção apostólica, porque eu não decorei ainda. Ninguém faz como o Senhor. Pode sentar, queridos. Graça e paz para todos. Prazer muito grande tê-los aqui. Muita gente vai falar, não, o pastor já sabe o que é luta. Lembra cá, John, você já foi aqui. Essa vai representar todo o ministério da igreja. Pastora, vem para cá, minha esposa. A gente fez uma reunião aqui, como é de praxe, todo ano. A gente faz a nossa agenda anual com a igreja do que vai ser realizado até o mês de dezembro. E dentro dessa reunião, nós temos as programações de aniversário. Eu fiz amanhã o nosso culto de 30 anos de ministério pastoral. Hoje, 23 anos da geração profética. Né? E aí nós colocamos, junto com a nossa reunião, com os irmãos obreiros,
a nossa querida como líder desse trabalho. E aí ela me surpreendeu, né? Olha para a gente. Eu não procuro saber de nada, quando a gente dá a oportunidade, a gente não procura saber de nada. Não sabia de nada, não sabia nada disso. A única coisa que eu fiz aqui foi pintar a igreja. Saiu eu pintei, né? Mas as demais coisas, a programação, não saber de nada, eu quero lhe agradecer, tá? Parabenizá-la. Eu sempre falo, teve uma pessoa que falou assim, meu pastor, 23 anos, essa igreja não cresceu. Eu falei, você não sabe o que é crescimento. As pessoas estão enganadas, elas estão pensando que crescimento é só pessoas, fazendo das pessoas a chave de Pix e o CPF. Mas aqui pessoas cresceram na graça e no conhecimento. Né? Eu tenho a prioridade, o ensino, seminário teológico, palavra de Deus, ensinamento, escola bíblica dominical. Essa é a prioridade dessa igreja. O Diácono Antônio hoje, vocês viram aqui pregando, e nós temos vários pregadores da palavra de Deus aqui. Isso é crescimento ou não é crescimento? Sim. Todas as pessoas do ministério aqui foram criancinha, igual essas que vieram aqui, dançando aqui. Né? Como ela falou aqui. Essa aqui chegou uns 18 anos, 19, deve estar com uns 30 agora, é isso? Mais ou menos. Graças a Deus. Mas eu quero chamar rapidamente, eu sei que o horário já estava um pouco avançado, mas eu primeiro quero te agradecer muito, porque você honrou aquilo que nós demos como compromisso para você. Isso é muito importante. Tu levou a sério. Isso é muito importante. As pessoas que fundaram o ministério, rapidamente aqui. As pessoas que estão conosco, que fundaram, que foram fundadores do ministério com a gente, vem para cá para frente, gentileza. Todas as pessoas que foram fundadores do ministério, foram 4 pessoas, 4 ou 5, não foi? Meu sogro, minha sogra, está aí? Está ali. Mas se não puder vir ele, deixa à vontade. Se não puder vir, deixa. A minha sogra quiser vir, pode vir. Ele pode vir. Tá? Então, aqui está... Pode ficar, vem para cá. Então, aqui estão os irmãos, que como foi falado aqui, né? As pessoas que... Ah, mas vem, filha. Você também foi, filha. Então, aqui estão os irmãos que foram fundadores do ministério aqui, né? E eu quero agradecer a Deus por esses irmãos aqui que acreditaram em nós. Ô, Theo, pega aí o garoto, por gentileza, só não deixa ele falar. Nós começamos o trabalho na Rua Capri, Projeto Israel, Rua Capri, ficamos lá 7 meses, né? E de lá a gente veio para cá. Para cá não, a gente começou dentro de um tapete na sala de casa, um tapetinho, era tapete mágico, né? Os fundadores estão chegando aí. Ó, quer ver? Olha aqui rapidamente aqui. Vou botar uma coisinha para vocês comerem, agora um pouco aí. Quantos anos tem? Onde pode falar? 28. 27. Chegou aqui com 2 anos de idade. 21. Ó, 4 anos. 4 aí. Quantos anos tem? Você vou perguntar, não, fica tranquilo. 25, ó. 25. Chegou aqui com 2 anos. A Milena está lá atrás. Milena, quantos anos chegou? 21? 22, aqui, 1 ano de idade. 1 ano de idade, chegou aqui com 1 ano de idade. André tá... Nasceu, Essas pessoas eu apresentei para o Senhor e vou fazer casamento deles todos. Glória a Deus. Diácono André está quantos anos aqui? Chegou aqui, 23 anos. E as suas filhas também, né? A diaconisa Leila, enfim. Então, teve crescimento ou não teve crescimento? Porque pessoas desenvolveram, aprenderam, não sabiam ler, escrever, eu digo no sentido da palavra, né? E hoje pessoas ministram, não tinha ministério de louvor, aqui todo mundo cantando, tocando, entraram em curso, algum entrou em curso aqui, e Deus vai trabalhando. Aqui está o diácono, um dos mais antigos,
que está com a gente aqui também, né, com os pais do Vincre e da Milena, diaconisa Vânia e diácono Elcio. Enfim, então houve crescimento, porque pode deixar, filho, eu vou falar da mamãe. Ela vai olhar para a mamãe, fala da mamãe. Mamãe está aqui há muito tempo na minha. Essa é a mãe dela. Ela fala, olha para a mamãe, fala da mamãe. É a sogra. Quem ama a sogra, diga glória a Deus. E essa aqui, ó, eu agradeço muito. Fiel está aqui com a gente esse tempo todo aí. Graças a Deus. Meu sogro aqui, ó. Meu sogro, vai aqui, ó. Fez agora 94 aninhos, né, dia 15 de março, aqui fica. O culto é 19 horas, 5 horas da tarde, a gente já está arrumado para vir para a igreja. E tem novos aí que chegam 8. Então, poxa, é crescimento, irmão. Pessoa desenvolvendo, aprendendo, sendo diácono, né, prosperando no conhecimento da palavra, né? Então nós crescemos. Amém? E eu cheguei aqui de cabelo pretinho, cabelo branco, né, 23 anos aqui, cheguei aqui com 43, faz a soma quantos anos eu estou, né? E na mesma força, como Caleb e Josué. Né? O mesmo vigor, a mesma força, a mesma vontade, o mesmo prazer, o mesmo desejo. Né? Então eu quero agradecer os fundadores, Deus abençoe, muito obrigado por acreditar no ministério, no nosso chamado. Nós estamos aqui, eu sou um pastor integral, precisou da gente. Agora tinha um irmãozinho aqui que ligava 3 horas da manhã. 3 horas da manhã também é brincadeira, né? Aí a brincadeira também, 3 horas da manhã, deixa eu dormir um pouco. Mas nós somos um pastor integral junto com a minha esposa, está aqui com a gente também esse tempo todinho, né? Que não é fácil não, quem é do ministério sabe que não é fácil. Mas é a luta, como diz o presidente de vocês, a luta continua. É de vocês? Querido, muito obrigado. Mas, ó, muito obrigado, tá? Isso aqui, poxa, sensacional. Fiquei muito feliz. Tá muito legal, bonita. A igrejinha, como falam aí, mas a igrejinha está muito linda, muito agradável. Então, muito obrigado, tá bom? Oi? Fica aqui. Vamos finalizar. Amém, querido? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nesse lugar. Crendo que o Senhor operou, crendo que houve mudança de vida aqui nessa noite, restauração, cura de enfermidade, transformação de vida, porque nenhum culto Deus opera de uma forma completa, e nós cremos que o teu poder se manifestou aqui nesse lugar. Nós abençoamos todos os irmãos, Pai, que foram as pessoas fundadoras desse ministério. Nós abençoamos todo o ministério dessa igreja. Abençoamos aqueles que estão conosco aqui nessa noite, pastores e pastoras aqui presentes. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada um. Obrigado, Pai, pelos dízimos, oferta, como já oraram aqui nesta noite, por aqueles que têm sido fiel a este ministério, a este lugar. Agora leva-nos na tua presença. Livra-nos do homem maligno, sanguinário, malfeitor, ladrão, roubo, assalto, acidente e das balas perdidas. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E os abençoados eleitos do Senhor, diga glórias a Deus, diga aleluia, e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. Não sai ainda.